segura essa, mas segura com força, tá? O capitalismo é o sistema mais excludente já criado na história. Veja bem, ele exclui o encostado, o folgado, o desocupado, o preguiçoso, o malandro, o puxa-saco e todos que buscam enriquecer ou sobreviver sem trabalhar. O capitalismo só permite a inclusão de um único tipo de pessoa, o trabalhador. E é justamente por isso que ele é odiado e demonizado por esquerdistas, socialistas e comunistas. Forte, mas real. Entendedores entenderão. Boa noite.